Se existe um Deus de amor justo, por que o mundo sofre? Para onde caminha a humanidade? Então, a resposta do fim está no princípio. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre a origem da humanidade, da liberdade e da queda. A gente vai falar sobre a jornada de Adão e Eva no Jardim do Éden. Se a gente pensar na criação como um todo, surgem dúvidas de tudo, cara. Desde os animais, como a planta virou planta, como a árvore virou árvore, como surgiu a água. Apesar de Deus ser um Deus todo-poderoso, ele assumiu um ponto vulnerável quando criou o ser humano. Deus pode ser rejeitado. E a mulher foi feita da costela do homem mesmo, quando ele estava dormindo. A serpente foi um instrumento usado pelo diabo. Não era o diabo, um instrumento usado por ele. Numa situação como essa, você acha que teria tido alguma diferença se Adão tivesse se arrependido? E hoje a gente vai falar sobre dois personagens. E dois personagens que têm uma história, se você for olhar para a Bíblia, em termos de capítulos, uma história muito curta. São 2 capítulos, basicamente, que contam a história deles. Só que a Bíblia é o seguinte, né? Às vezes você pega um parágrafo e você lê um parágrafo, no próximo já passou 1000 anos. Então, assim, é um efeito temporal muito complexo e é uma história que parece muito simples, mas tem muita profundidade, né? Então a gente vai falar sobre a história de Adão e Eva e a gente ao mesmo tempo vai refletir sobre todos os dilemas, nuances, segredos dessa história, que não é tão simples quanto parece, tá? E antes de a gente entrar nisso, vamos dar um recado, Kaique? É muito importante, que é o nosso MBA especial, né? É o nosso MBA especial. Então, um aviso para você que gosta desse conteúdo que a gente faz com o Rodrigo. A dica é: entre na lista de espera para pós-graduação em Arqueologia, História e Interpretação da Bíblia com Rodrigo Silva. Muito forte isso. Tá? Então, assim, é uma pós-graduação super completa. O Rodrigo, obviamente, faz a curadoria da aula. É um conteúdo super extenso. São mais de 300 horas de conteúdo, né, São Rodrigo? mais de 300 horas e tem vários professores, todos com mestrado e doutorado. E nós, inclusive, tivemos um encontro presencial com os alunos da pós. E foi uma coisa emocionante. Sabe, foi muito legal ali. Pessoas de vários lugares do Brasil. Teve gente que veio dos Estados Unidos só para esse encontro. Caramba, cara. E voltou. Então, agora falta você na próxima turma aí. É isso. Então, ó, tem a certificação de excelência, porque vai ser emitido pelo UNASP, que é uma instituição que tem nota máxima do MEC. Vai ter um grupo exclusivo com o Rodrigo Silva. Então, você vai poder interagir no Telegram, você pode concorrer a uma viagem, inclusive, para Israel, com o próprio Rodrigo Silva. Você vai ter acesso ao Bíblia Comentada, que são mais de 400 vídeos com aulas e séries exclusivas que vão ser gratuitos para você da pós-graduação por 1 ano. Então, para você garantir a sua vaga, é super simples. Vai ter um QR Code na tela ou você pode ir no link da descrição. É isso aí. Aproveita esse momento. Então, isso vai te ajudar se você for empresário. Você vai ter princípios muito mais bem estruturados. Vai te ajudar se você tiver mais curiosidade sobre a Bíblia. Vai te ajudar se você quiser aprender mais e aprofundar o seu conhecimento. Então, eu tenho certeza que esse conhecimento vai transformar a sua vida. Certo? Vamos para o episódio, Kaique? Bora. A gente vai dividir esse episódio em 5 partes. Tá? A gente vai falar sobre a criação do ser humano. Tá. O que já é muito louco, né? Aí... Porque quando você estuda na escola, não foi assim, né? Ou foi assim? Não, na escola você vai pela evolução. Estourou tudo, bum! E aí as coisas começaram a se juntar. Floresceu, saiu um peixinho lá da água e a gente vai falar sobre a criação do ser humano. Tá. A gente vai falar sobre a vida no Éden. O paraíso ali. Então a gente vai falar sobre propósito, liberdade, companheirismo. Mas se era tão bom, por que eles fizeram o que eles fizeram? A gente vai falar então sobre a queda, que é a terceira parte do episódio. Maldita tentação, né? É a tentação, cara. Então, assim, a voz da dúvida, a escolha que mudou tudo, que às vezes acontece na nossa vida. E vamos falar sobre a dor. A dor, cara. A justiça, a promessa. E, em quinto lugar, o fim do paraíso. Meu Deus. A saída do Éden e o início da graça. Olha, será que é o início da graça? Que loucura. Vamos começar aqui, então. Rodrigo, qual que é a importância de a gente estudar a história de Adão e Eva no contexto maior das coisas? Eu vou falar até de uma forma paradoxal, fazendo um trocadilho. O segredo do fim está no começo. O segredo do fim está no princípio.
Em todo sentido. Tanto o princípio do começo como o princípio de princípios de vida. Foi ali que tudo começou. Se nós não entendermos o início da humanidade, por que estamos como estamos, nós não vamos conseguir entender muitas perguntas que as pessoas fazem, como por exemplo, por que há nesse momento criança sofrendo de câncer, por que há pessoas morrendo, por que há pessoas com depressão, por que há pessoas assim? Se existe um Deus de amor justo, por que o mundo sofre? Para onde caminha a humanidade? Então, a resposta do fim está no princípio, no começo. E a Bíblia começa de maneira muito clara. No princípio, Deus. Criou Deus, os céus e a terra. Ela não justifica, não explica, ela anuncia. Deus está no começo de todas as coisas. E eu até digo, saindo agora da Bíblia para a argumentação mais filosófica, Deus é necessário para justificar a existência do universo. Isso é óbvio. Todas as tentativas ateias ou até mesmo céticas de explicar o universo prescindindo da ideia de Deus se tornam nulas. Tanto é que alguns ateus amigos que eu tenho, com muita sinceridade, dizem assim, nós não sabemos. O que havia antes do Big Bang, eu sei que o Big Bang não é o único modelo que tem de origem do universo, há outros, mas o mais famoso é o Big Bang, você até falou, a explosão. O que havia antes do Big Bang? É aquela velha pergunta, se não havia nada, por que há hoje algo? Por que há algo ao invés de nada? Nada mais nada é igual a nada. Tá certo? Um monte de nada vezes um monte de nada é um monte de nada. Então nada com nada é nada. Mas se não havia nada, porque hoje há algo. E todas as tentativas de explicar isso fora Deus, como eu falei, são fadadas ao fracasso. Por exemplo, alguns dizem assim, mas pode ser que o multiverso explique a origem da vida sem necessidade de Deus. Mas aí você vai ter que potencializar esse multiverso ao infinito. Aí outros falam, não, mas e o multiverso não tem base científica nenhuma. Marvel, né? Só na Marvel. Só na Marvel. Não deixa de ser, né? Pra cultura pop que o Lucão tanto Marvel acredita. E o DC Comics também, né? Eu assisti, voltando de Portugal esses dias, eu assisti depois da terceira ou quarta vez, porque eu sempre dormi, o filme do Flash. Flash, né? E cara, que viagem da maionese aquele negócio ali. Ele fica voltando. Eu consegui dormir porque eu consegui não dormir porque eu tava com insônia. Mas nas outras 3 vezes eu dormi. Funciona bem pro filme, mas na vida real não tem nada, absolutamente nada. Zero. Não tem nenhuma hipótese de trabalho, não tem nenhuma equação matemática, nem nada que seja confirmável do ponto de vista científico de que haja multiversos. Aí vem a outra explicação, não, mas o universo é eterno. Se o universo é eterno, é complicado, porque se você coloca uma eternidade antes de nós, uma eternidade sem começo, significa que esse momento nunca teria chegado. Porque imagina, se para o passado existem milhões de anos, sem infinitos, para que esse momento chegasse, teriam que se passar infinitos anos. Infinitos anos ainda não passaram. Então não faz sentido também falar de retrocesso infinito. E todos os experimentos da física até agora dão conta que o universo começou. Tem que ter um começo, né? Todo tem um começo. Aí alguns amigos falam assim, e o que havia antes do começo do universo? Não sabemos. Esses ateus, para mim, são mais honestos com o dado. Ele não aceita Deus, mas ele também não pode predicar cientificamente que Deus não existe. Agora, do ponto de vista teológico, eu prefiro dizer que havia um ser que a gente chama de Deus, mas para ser Deus ele tinha que ter as seguintes categorias. Primeiro, ele tinha que ser incriado. Ele não pode ser um Deus temporal no sentido de tempo que a gente tem na Terra, porque o tempo começou e Deus já havia antes do tempo. A energia começou, Deus já havia antes da energia. O espaço começou, Deus já havia antes do espaço. Então ele não pode ser alguém que está preso pelo espaço, ele tem que ser onipresente. Ele tem que estar acima de tudo. Esse ser, que é a causa primeira, que causou tudo e ele mesmo não foi causado por nada, é que faz jus à existência de algo nos nossos dias. E está bem compatível com aquele que a Bíblia fala no princípio Agora, Deus. Não discordando, porque eu concordo com isso, mas eu estou só numa questão talvez um pouco mais filosófica ainda, né? Me faz sentido existir um Deus, porque em algum momento a gente não vai saber responder alguma pergunta de o que criou isso. Então, o que criou isso? O que criou isso? Chega uma hora que a gente não tem a resposta e fala, bom, tem que ter sido algo divino. Algo divino com essas características. Mas aí se eu fizer a próxima pergunta, e o que veio antes de Deus também?
Mas não deveria também ter alguma resposta? Sim. Aí, essa pergunta, ela é feita por muita gente que não acredita, só que aí nós temos que levar em consideração algumas coisas. Se existe um ser antes de Deus, então Deus não é Deus. É esse ser que é antes dele. Esse é o primeiro problema. Segundo problema, a gente não está aqui trabalhando naquilo que foi chamado de o Deus das lacunas. Quando não tem explicação, eu jogo Deus ali para tapar. Não é simplesmente assim, já que eu não tenho nada para falar, eu falo é Deus. Tipo trovão, é Deus. Né? Igual o pai com o filho assim, por que eu não posso ir lá? Porque eu falei que não pode e acabou. Sabe, isso é ignorante. Não, é uma questão lógica. Imaginar ou supor, é autoevidente isso, que tem que ter uma causa primeira. Tudo bem, o nome Deus é de cunho da nomenclatura humana. Deus vem de Div, do sânscrito, que significa luz. Né? E aí passou pelo latim, o grego Theos, em hebraico Elohim, são nomenclaturas humanas. Então não vou usar a palavra Deus num primeiro momento, vou falar de causa primeira. Existe uma causa primeira, isso é autoevidente. O que eu chamo de autoevidente? Autoevidente é uma verdade que ela é em si mesma evidente, não tem como refutá-la, mas ela está acima da nossa compreensão comprová-la. Por exemplo, vou falar uma verdade aqui que ninguém tem como provar, mas também não tem como desmentir. Você não pode ser e não ser ao mesmo tempo. Alguém discorda disso? Não. Mas tem como você provar isso? Não tem como. Duas retas paralelas são infinitas, jamais se encontram. Tá. Você já viu a reta de um infinito a outro infinito para saber que elas jamais se encontram? Mas é autoevidente. E muitas questões também que Euclides colocou e outras coisas mais. Então, quando eu falo que tem que ter uma causa primeira para o universo, isso é um fato autoevidente. É lógico, não tem como surgir do nada produzir algo. Segundo, esse ser não pode ser categorizado a partir dos nossos limites temporais, espaciais e imaginativos. Porque se ele for categorizado dentro desses limites, eu estou cometendo dois erros. Primeiro, eu estou divinizando coisas que são nossas, como o tempo. E, segundo lugar, eu estou simplesmente empurrando o problema para trás. Quando fala assim, mas se Deus criou todas as coisas, quem criou Deus? Aí você está falando de um Deus que não é o Deus causa primeira. Porque se ele teve um começo, então ele não é a causa primeira. Porque aí eu tenho que perguntar de novo, quem deu início a ele? Então tem que ser alguém que não está medido pelo tempo. Mas quando fala assim, mas como é que esse Deus viveu eternamente então? Também não ter chegado esse momento para ele, você está vinculando esse Deus à nossa categoria cronológica. Se ele é eterno, a ideia de eternidade dele é outra. A ideia de Deus tem um tempo, mas é o tempo divino. Por isso que Pedro fala que 1000 anos para o Senhor é como um dia, e 1000 dias como um ano. Então Deus não está preso ao tempo, ao espaço. Mas nós projetamos as nossas categorias espaciais, temporais, imaginativas a Deus, que são categorias limitadas, e a gente acaba limitando Deus também em categorias que não deveriam limitá-lo. Cara, olha só. Então a gente tem aqui, né, em Gênesis 2, a finalização, né, de Gênesis 1 sobre a criação do mundo, e a gente tem a introdução de Adão e Eva. Eu ia falar pra você ler o início de tudo, que é muito legal. Mas o início de tudo é um capítulo inteiro. Você quer que eu leia um capítulo inteiro? Pelo menos o começo. Eu gostaria que eu lisse pra você alguns livros, é que eu posso ler se quiser. Não, é que é legal, a galera vai... É bonita a história. Com certeza. Não, fica tranquilo, fare isso. Obrigado por isso. Obrigado, Thiago. Cara, no princípio Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o primeiro dia. Depois disse Deus, haja entre as águas um firmamento que separe águas de águas. Então Deus fez o firmamento e separou as águas que ficaram abaixo do firmamento das que ficaram por cima, e assim foi. Ao firmamento Deus chamou o céu. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o segundo dia. Então, a gente continua aqui e no final das contas Deus ele passou 7 dias para construir esse todo, né? Acho que tem um versículo que seria bom ler, o 1:26, que ali menciona a criação do ser humano. E aí a gente tem aqui no 1:26, então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra
e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se. Encham e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Disse Deus: eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra e a produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes. Elas servirão de alimento para vocês. E dou todos os vegetais como alimento a tudo que tem em si fôlego de vida, a todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu e a todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. Então, por que Deus ele diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine ele sobre todas as coisas? Por que Deus criou um ser humano? E aí depois, o que significa dominar sobre todas as coisas? A primeira pergunta, por que Deus criou o ser humano? Ela até esbarra numa questão que Santo Tomás de Aquino perguntava. Deus em si mesmo se basta, mas ele resolveu contar conosco. Quando Deus cria o ser humano à sua imagem e semelhança, nós temos um paradoxo aqui, porque ninguém é como Deus. Deus é inigualável. Mas veja bem, esse Deus que é inigualável resolve fazer alguém à sua imagem e semelhança. Alguns teólogos acreditam que para Deus criar o primeiro ser do universo, eu não sei quem foi criado primeiro, mas vamos supor que foi um anjo. Esse primeiro anjo aqui que Deus criou. Deus já teve que, de certa forma, entrar numa dimensão de adequar a sua visibilidade, o seu conhecimento àquele anjo. Por quê? Esse ser aqui, ele não está com a mente de Deus. Ele não tem a habilidade de Deus, a eternidade de Deus. Ele não pode compreender Deus, mesmo sendo um poderoso anjo. Então Deus tem que se diminuir para se tornar claro para ele. E esse papel foi feito mais uma vez na criação da humanidade. Quando Deus cria o que Santo Agostinho chama de a imago Dei e nos dota da sua imagem e semelhança, ele nos deu a capacidade de percebermos coisas como ele. Aí vem a segunda pergunta. E por que ele fez a sua imagem? Deus é aquele ser que ele... Acho que dá pra gente entender um pouquinho aqui. Ele já ama alguém que ainda não existe. Eu ainda não tenho filhos, nem você. Tem, Sofia, mas eu digo assim, geneticamente falando. Mas você já ama os seus filhos que você não conhece. Eu já amo. Você tem os seus filhos. Mas você já orava antes, você já desejava, já imaginava como é que vai ser o rostinho, como é que vai ser o dia que fala papai a primeira vez. Você ama alguém que ainda não está na sua vida. Então Deus já nos desejou, nós não somos frutos de um acidente cósmico. E quando ele nos desejou, ele ficou numa situação semelhante à de um pai rico que herda um filho, que gera um filho. Eu estava vendo um dia vocês com uma conversa muito legal aqui com o Flávio Augusto, que eu achei muito interessante. E o tema que vocês estavam conversando era sobre questão de filho herdeiro. Como é que o pai... O Flávio estava sentado, acho que aqui onde eu estou, e ele explicando como é que ele faz, que até lembro do princípio dele. Ele falou assim, é estranho, eu pedi o meu filho para ir de ônibus para a escola, para ele aprender a humildade, mas eu levo ele para comer num restaurante que o prato sai a R$1.500, R$2.000. É uma falta de coerência. Um pai, quando ama, ele quer o melhor para o seu filho. E ele quer que o filho experimente tudo de bom. Então Deus, ele sabia que tinha coisas que traziam tanto prazer a ele, que ele partilhou conosco. Ele falou assim, olha, é tão bom amar e ser amado, que eu vou imbuir vocês com o dom do amor. As pedras não têm o dom do amor. O ser humano tem. É tão bom ser admirado e adorado, que eu vou imbuir vocês com o dom do domínio. Os animais do campo e a vegetação e a natureza vão ter por vocês o respeito que vocês têm por mim. Vocês, assim como eu sou o Senhor de vocês, vocês serão os senhores da natureza. Então, na teologia, nós temos dois tipos de atributos de Deus. Os comunicáveis e os incomunicáveis. Os incomunicáveis são aqueles atributos que só Deus tem e mais ninguém no universo. Por exemplo, Deus é o único que tem vida em si mesmo. Ninguém pode ter vida em si mesmo. Deus é o único capaz de ser adorado como Deus. Não pode outra criatura ser adorada. Não existe isso. E outros atributos que são só de Deus. A onipresença, só Deus pode ser onipresente, onisciente.
Mas existe uma segunda categoria de atributos de Deus que chamamos atributos comunicáveis de Deus. É aquilo que Deus tem em si, mas ele partilha em miniatura com seus seres. Entendeu? Então, por isso que o pai para a criança, ele representa Deus para a criança. E aquele prazer que você tem de ser amado por um bebê é o prazer que Deus tem quando nós o amamos. Só que também tem a dor, quando você é rejeitado e tudo mais. Então, nesse sentido, nós somos a imagem e semelhança de Deus, que envolve aspectos físicos, é claro, porque Cristo é a imagem visível do Deus invisível, diz o apóstolo Paulo. Então, somos criados à imagem de Cristo e temos também a imagem moral de Deus. Porém, com o pecado, que vamos falar daqui a pouquinho, essa imagem do Criador foi perdida e ela é restaurada pela graça. E aí, a gente vê aqui... sobre a origem da humanidade, né? E é muito interessante, que diz assim, essa é a história das origens dos céus e da terra no tempo em que foram criados. Quando o Senhor Deus fez a terra e os céus, ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo e nenhuma planta havia germinado, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra e também não havia homem para cultivar o solo. Todavia brotava a água da terra e irrigava toda a superfície do solo. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Aqui começa, né? Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. A gente começa a questionar e refletir aqui sobre a literalidade das coisas. A gente não consegue formar um ser humano do pó, soprar nas narinas, fôlego de vida, mas eu sei também que às vezes quando a gente vai explicar para uma criança alguma coisa, a gente usa uma metáfora, às vezes ela não está pronta para entender. Então, como que a gente deve interpretar essa passagem específica que Deus criou realmente de um pó, ou a gente talvez não seria capaz de compreender, então Deus colocou de uma forma lúdica para que fizesse sentido para a nossa capacidade? Bom, devemos levar em consideração 3 coisas ao ter esse texto. Alguns de mente mais científica vão falar, isso aqui é ridículo. A gente já sabe que o ser humano veio do Pithecanthropus erectus, do Homo sapiens, o Homo ergaster, o último é o Homo sapiens, e fomos evoluindo, e depois veio a Eva mitocondrial. Então tudo isso aqui é balela. Uma pessoa acadêmica não pode acreditar nisso. Eu não compro essa ideia. A segunda maneira é ficar assim, achando que Deus foi ditando para Moisés palavra por palavra, e Moisés foi escrevendo e tudo mais, e literalizando até algumas coisas aqui que às vezes não... Gênesis foi escrito por Moisés. A terceira via, que é a que eu mais aprecio, é aquela assim, Moisés está descrevendo uma história real, que isso realmente aconteceu, mas com uma linguagem humana. Uma linguagem humana que ele aprendeu do deserto. E a linguagem humana, ela não é o suficiente para descrever mistérios celestiais. Então ele está usando o máximo que ele pode da sua capacidade de vocabulário para descrever uma realidade que está muito além da sua compreensão. Porém, essa terceira opção aqui não me permite colocar tudo agora na conta da alegoria. O ser humano, de fato, foi feito do pó da terra. E mesmo na ciência nós sabemos que, eu não vou arriscar a percentagem correta aqui, porque eu posso errar, mas um percentual acima de 2 dígitos indica que o nosso corpo é feito de materiais que estão na Terra. Isso é fato. Tá certo? Quando vocês na Terra, vocês na Terra planeta, não necessariamente a Terra. Na Terra mesmo. A Terra mesmo. A maior parte do corpo humano é feito zinco, chumbo, uma série de elementos aqui. Isso um biólogo explicaria melhor do que eu. Mas assim, são elementos que encontram na Terra, terra mesmo. Da Terra mesmo, pó ali. Então nós somos realmente pó. Nós somos também pó. Tanto é que o corpo humano ele vai se desfazendo com o tempo, ele vai virando realmente pó e adubo. E o que é o adubo? Senão justamente material orgânico que vai virando terra. Depois a minhoquinha vai lá, come aquela coisa toda. Então o nosso corpo é constituído realmente de elementos da Terra, não planeta. Estou falando da Terra ali. O soprar nas narinas o fôlego de vida, quando Deus sopra, é o elemento vital que Deus coloca em nós. E a junção do elemento vital, o sopro de Deus, com o pó da terra, resulta em alma vivente. Então, se formos olhar assim, com
bastante clareza o texto do Gênesis, como diz, por exemplo, Hans Wolff, que é um teólogo luterano que publicou o livro sobre a antropologia do Antigo Testamento, Oscar Cullmann, que também era luterano, Clark Pinnock, que, se não me engano, presbiteriano, e outros mais que eu poderia citar, Pozo, da Igreja Católica, Antônio Pozo. A leitura do Gênesis mostra que a matemática é assim: pó da terra mais fôlego de vida é igual a alma vivente. Em outras palavras, a alma não é uma entidade etérea que sobrevive à parte do corpo. A alma é a junção do corpo com o fôlego de vida. Então, toda essa noção que nós temos hoje no Ocidente de alma penada, espírito, olha, ele viu a alma do fulano ali, na verdade, é uma noção que nós herdamos de Platão, que viveu no 4º século a.C., e não era da Bíblia. Platão era filósofo grego, discípulo de Sócrates. Platão que cria toda essa ideia de uma psique, em grego, de uma alma, que ela fica aí eterna, ou fantasminha lá do Pato Donald, como a gente vê nos desenhos. Biblicamente seria isso. Imagina uma lâmpada. Aqui no estúdio eu tenho lâmpadas acesas e lâmpadas apagadas. A lâmpada apagada é o pó da terra, para ilustrar. A eletricidade é o fôlego de vida. A luz que ela produz é a alma vivente. Então, se eu tirar a eletricidade, eu não tenho luz. Se eu tirar a lâmpada, também não tenho a luz. É a junção da eletricidade com a lâmpada que gera a luz. É a junção do corpo com o fôlego de vida que gera a alma. Então, em termos bíblicos, eu estou vendo só nessa mesa aqui 3 almas. E quando eu estou vendo uma pessoa num caixão, não estou vendo alma, estou vendo um corpo. Aqui eu não estou vendo 3 corpos, eu estou vendo 3 almas. Que é uma linguagem que até usa no Novo Testamento. Cara, que interessante isso. Eu não sabia que esse ponto de vista sobre a gente ter, né, no nosso organismo um percentual relevante do que tem também na terra. No pó da terra. Isso é ciência, viu? E é engraçado porque quando você olha sobre esse aspecto, poxa, aí parece fazer um sentido até científico, digamos assim, em partes aqui. Mas é porque se a gente pensar na criação como um todo, surgem dúvidas de tudo, cara. Desde os animais, tipo assim, cara, como a planta virou planta, como a árvore virou árvore, como surgiu a água, como realmente é um... Mas mesmo se você pensar na teoria da evolução das espécies, a conta não fecha. Não, eu já vi Mas por que não? Um vídeo de alguém falando que, tipo assim, cara, se o Sol fosse 0,01% mais longe ou mais perto, a vida na Terra já não existiria, entendeu? Que a água não se sustentaria no planeta, que isso a gravidade... Isso aí é o ajuste fino que eles chamam. Ele fala assim que é muito preciso para ser um sem querer de uma explosão, entendeu? Esse é um ponto. E ele tá certo. O ajuste fino, ele é tão assim, milimetricamente, menos que micromineticamente ajustado, que até um dia conversando com o Sacani mesmo admitiu para mim. O Sacani, ele já gostou de OVNI, né, de UFO, mas hoje ele não acredita mais em OVNI. Aí a gente num bate-papo, eu gosto muito de conversar com o Sacani, é um camarada ateu, e eu sou crente, ele é ateu, e a gente já teve conversas tão agradáveis, tão boas. Acho que dá pra se respeitar, sabe? E numa das conversas que a gente teve, eu tô falando de público porque essa conversa foi pro ar. Ele falou assim, eu perguntei, você acredita na possibilidade de vida em outros planetas? Ele falou assim, não. Eu falei, por quê? Ele falou, porque a chance matemática da vida existir por espontaneidade é tão remotamente absurda que eu não consigo acreditar que a coincidência que aconteceu aqui possa acontecer em algum outro canto do universo. E ele está certo, de acordo com os elementos de raciocínio dele. Se não existe Deus, se o que está aqui é apenas uma coincidência, um jogo de dados, é tanta equação para acontecer por coincidência, gente, que você vai colocando equação sobre equação, é a coisa mais absurda do que se eu falar assim que eu vou jogar 1000 vezes na lotérica, marcando os números de olhos fechados e vou ganhar as 1000 vezes sozinho. Sabe assim, Rodrigo? Sim. Matematicamente, a chance do acaso acontece. Eu posso jogar a garrafa aqui e ela cair em pé. Mas assim, é muito remota. E você vai jogando tantas coisas. Como é que você tem a abelha que está ali na colmeia e ela precisa justamente do néctar
E existe a abelha, existe o néctar, ela vai lá, é uma engrenagem muito bem gerada. Falar que isso tudo é fruto do acaso é como dizer que houve uma explosão num monte de nada, e dessa explosão as pedras caíram, montando um edifício completo, pintado, rebocado, com elevador, e ainda as letras que explodiram montaram um dicionário de A a Z completo, em inglês e português. Não faz sentido um negócio desse. Então tem que ter um Deus. O segundo ponto que eu falei que a conta não fecha é que quando você exclui Deus e tenta explicar toda a majestade da vida apenas por razões evolutivas, não bate a questão. Vamos falar especificamente sobre o ser humano. Todos os estudos feitos até hoje por linguistas mostram, vários Noam Chomsky, que eu posso citar, e outros mais, Baba, que é da Índia. Todos os estudos mostraram até hoje que o ser humano precisou aprender a falar por outro. A fala não é um instinto humano. O cachorro late sem ninguém ensinar. O latido do cachorro é instintivo. O miado do gato é instintivo. A fala humana não é instintiva. Ela demanda ensino e aprendizado. Interessante isso. Se não existe Deus, se nada disso aqui aconteceu, como é que o ser humano começou a falar? Sendo que, e não é uma questão assim, não, é que ainda não encontramos a explicação. Não é que não encontraram a explicação. É que todas as explicações já dadas convergem para o fato de que a fala é fruto de aprendizado. Então não existe esse negócio, não é, que alguns falam, não, é porque não encontrou a explicação ainda. Não, já encontrou a explicação, é essa. Então como é que o ser humano começou a falar? E aí vem a pergunta, o que veio primeiro, a fala ou o pensamento? Você não resolve isso aí na evolução das espécies. Aí vem a ciência e descobre que todos nós somos descendentes de uma mesma mulher, a Eva mitocondrial. Fizeram todo um estudo dos seres humanos e 100% da humanidade que está hoje na Terra é descendente de uma única mulher que viveu há cerca de 6 mil anos. É mesmo isso daí? É. Pode dar uma gulgada aí. A 6 mil anos? 6 mil anos. Eva mitocondrial. Que isso? Caramba. A Eva mitocondrial. É só usar lá, Eva mitocondrial. Aí eu sei, antes que eu venha algum hater me atacar aí, a Eva mitocondrial não tem nada a ver com a Eva bíblica. Eu sei. Os cientistas deram o nome de Eva mitocondrial assim, como você pode dar o nome de Arca de Noé, né? para uma ONG. Vou chamar Arca de Noé. Porém, vamos pegar o que o conceito está falando. Que a humanidade toda é filha de uma única mulher há milhares de anos. Cerca de 6 mil anos, tá bom? Agora, o que não está provado? Não, havia outras mulheres na época, mas todas morreram. A única que conseguiu sobreviver e gerar filhos foi essa. Uhum. Caramba, que coisa, que Você coisa entendeu? louca. Interessante isso. Doideira, mano. Olha só, e aí, ora o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden para os lados do leste e ali colocou o homem que formara. Então o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento. E no meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então aqui a gente vê que Deus, ele criou esse jardim, colocou ali o homem, a criação dele, só que ele colocou a árvore da vida, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Né? Uhum. Cara, existe algum significado em... Porque a gente ouve muito sobre a árvore, o fruto proibido, etc. Mas Deus chegou lá e colocou no meio do jardim. Podia ser no canto, podia ser na diagonal. Ele botou no meio, exatamente no meio. Ali, isso daqui, no meio de tudo. Uma região central, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Existe algum sentido nessa árvore e ela está localizada ali? É porque no meio, Deus estava colocando o elemento mais importante que ele nos deu, o livre-arbítrio. Caramba, o livre-arbítrio não é algo para colocar no canto, é para colocar no meio. Caraca. Então ele poderia nos criar assim com autômatos. Robôs, vai me obedecer e adorar, acabou. Não, vocês podem escolher se querem me adorar ou não. E decidam a partir do que está ali no meio. Ou seja, recusar comer da árvore que está no meio ou aceitar comer a árvore que está no meio é exercer o livre-arbítrio. E isso vale tanto para o Éden como para a nossa vida hoje. Caramba. No final das contas, por incrível que pareça, a maior parte dos problemas que nós enfrentamos foi por causa de
decisões erradas que tomamos. E quando eu falo decisões, escolhas erradas que foram feitas. Eu sei que alguns vão falar, mas não acho justo, porque eu não sabia. Não importa, você escolheu. A nossa vida é uma cadeia de... Então devemos entender, gente, que a mais importante do que os seus pais, a criação que você teve, o mundo em que você vive, o governo que você tem, é que decisão você toma à medida de tudo isso. Que a decisão sempre está no meio. Olha, veja bem, Deus é um ser inatingível. Mas olha o paradoxo. Apesar de Deus ser um Deus todo-poderoso, ele assumiu um ponto vulnerável quando criou o ser humano. Deus pode ser rejeitado. Apesar de ser todo-poderoso, ele assumiu uma vulnerabilidade. Ele pode ser rejeitado. Porque se não puder ser rejeitado, vai ser difícil você ser amado de verdade, né? Exatamente. Então Deus coloca isso e na vida pode olhar. Eu já fiz um exercício uma vez com um grupo de adolescentes que eu quero trazer isso para vocês aqui. Eu fiz uma brincadeira com eles que eu disse assim, olha, eu vou tirar dessa caixa aqui um objeto. E eu escolhi 2 ou 3 ali. Vocês vão contar uma história em 1 minuto. Só que a cada vez que eu tirar um objeto da caixa, você tem que incluir o objeto na história. E quem contar a melhor história vai ganhar um prêmio no final. Que eu não revelei qual era. Aí, cada um contava. Alguns eram mais engraçados, outros mais tímidos, mas todo mundo ria. Quando você estava contando, por exemplo, assim, como é que você fundou o Grupo Primo, aí daqui a pouco eu tiro da caixa um Darth Vader, né? Do Star Wars. Aí eu tava lá assistindo Star Wars no cinema e tudo e tal, aí tiro. Daqui a pouco eu tiro uma banana. Você tem que incluir. Foi muito engraçado. No final eu falei, pois é, eu vou dar uma surpresa para vocês aqui. Todas as histórias são válidas. E todo mundo vai ganhar o prêmio. Mas vocês vão aprender uma lição. Vocês não tinham controle sobre o que eu iria tirar da caixa. Por isso vocês ficavam assim tensos, olhando para a caixa, o que vai sair dali, porque vocês não sabiam. Você não tem controle sobre o que vai sair da caixa, mas você tem controle sobre que história você conta a partir disso. Então, você que está assistindo a gente aqui, mais importante do que o que os seus pais fizeram com você é o que você faz a partir disso. A gente vive numa época em que as pessoas não querem mais assumir responsabilidade. E responsabilidade é uma coisa muito séria. Caramba, cara. Eu fiquei chocado, hein? Isso, nossa, cara, que animal esse negócio. O mais importante, o centro de tudo que Deus nos deu é o livre-arbítrio. Isso é muito poderoso. E aí no Éden, nascia um rio que irrigava o jardim e depois se dividia em 4. Tá. O nome do primeiro é Pison. Ele percorre toda a terra de Havilá, onde existe ouro. O ouro daquela terra é excelente. Lá também existem o bdélio e a pedra de ônix. O segundo, que percorre toda a terra de Cuxi, é o Gion. O terceiro, que corre pelo lado leste da Assíria, é o Tigre. E o quarto rio é o Eufrates. E aí, de repente, aí a gente já muda o assunto aqui. E esses rios, né, de uma forma geral, assim, as pessoas tentam identificar onde que está o Jardim do Éden, etc. Tem algum sentido de a gente ter o rio, esses 4, onde tinha ouro excelente? Ou... Eu acho que não. Eles pegam assim, porque você tem na Mesopotâmia o Tigre e o Eufrates. Na verdade, a palavra tigre que aparece aqui, você leu, né? Como está no português, mas em hebraico é Hidekel. Que eles acabaram chamando de Rio Tigre ali. Então você tem o Tigre e o Eufrates ali no Iraque. E o pessoal fala, então o Jardim do Éden era por ali. Eles tentam pegar o Pison como se fosse aqui embaixo, perto da Arábia Saudita. O outro pega Cuxi e tudo mais, mas... Essa geografia, para mim, aqui, não é a mesma que nós temos hoje, porque quando o dilúvio veio, que a terra toda foi inundada de água e tudo foi transformado, e teve a Pangeia, que os continentes se separaram, é impossível sobrar, geograficamente falando, alguma coisa do mundo pré-diluviano. O que eu acredito que os nomes que nós temos de alguns rios hoje, ou pelo menos o Eufrates, é um nome que seria um rebatismo de um acidente geográfico mais antigo. Seria assim, por exemplo, quando os imigrantes vieram para o Brasil e eles começaram a fundar no Brasil cidades com o nome de centros da sua origem. Então você tem Nova Venécia, Nova Odessa, Nova Friburgo, Nova Hamburgo, todas cidades da Europa. Nos Estados Unidos você tem Nova Inglaterra,
a região da Nova Inglaterra, ali perto de Massachusetts. Você tem a New England, né, que é a Nova Inglaterra. Você tem Nova York. Você tem Cambridge. Então, da mesma maneira, aqueles que sobreviveram ao dilúvio ainda tinham na sua memória a reminiscência do Éden e começaram a dar nomes geográficos dos mesmos nomes dos antepassados. Tanto é que nos textos sumerianos você vê uma coisa interessante. Olha que curioso isso. A escrita da humanidade começou com os sumérios, por volta de 3.200 a.C. aproximadamente. Os sumérios foram os primeiros a inventar a escrita. Então foram os primeiros a fazer relatos da história da humanidade. E interessante, porque eles estão há 5.200 anos no passado. Então eu vou ver o que eles contavam da história da humanidade. Aí os sumérios contam que eles são descendentes daqueles que sobreviveram ao grande dilúvio. E que um herói, que em alguns textos vem com o nome de Utnapishtim, outro como Ziusudra, Atrahasis, o nome do herói muda, a Bíblia Noé. Esse herói sobreviveu às águas do dilúvio com sua família, eles são descendentes, portanto, dessa família. E nos próprios textos sumerianos, falei, o que havia antes do dilúvio? Havia um jardim paradisíaco chamado Edenu, que vem da mesma raiz da palavra Éden, Edenu, e nesse jardim paradisíaco morava a humanidade que foi expulsa de lá. Você entendeu? E Edenu tem a mesma raiz sumeriana da palavra Éden. Caramba. Então você vê que a mesma estrutura da Bíblia é contada no berço da civilização humana. Legal. E aí o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. O Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como estes lhe chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Assim o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Todavia não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono. Enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Então aqui a gente vê, né, o Senhor botou o homem ali para cuidar da terra e cultivar a terra, e aí botou o homem para nomear todos os animais. Trabalhos aí. E aí depois ele acabou percebendo que o homem não foi... Não sei se a palavra certa é percebendo, né? Mas que o homem não foi feito para ficar sozinho. E aí da própria costela formou a mulher para fazer companhia ali para ele, né? E aqui você já tem muitas reflexões, muitas perguntas sobre isso. Eu tenho uma dúvida. Nessa época, eles podiam matar bichos e comer bichos? Ou eles comem plantas? A Bíblia fala que Deus deu só as plantas para eles. Só depois do dilúvio que eles vão comer animais também. Mas espera, só para a gente não sair aqui. Então, aqui diz que Deus deu para o homem a missão de nomear todas as coisas ali. E aí ele nomeou todas as coisas, o homem inventou o nome de todas as coisas, de fato. E aí existe, assim, como ele deu um nome para todas as coisas, já existia uma língua, eles já falavam de fato alguma língua, e aí depois disso resolveu fazer a mulher. E a mulher foi feita da costela do homem mesmo, quando ele estava dormindo. E aí, enfim, fala um pouco sobre todas essas Vamos pegar alegorias ou... Ele tinha tempo, né? Ele tinha tempo pra nomear tudo, né? Mas o que era? E a gente era, na época, eterno, a gente era imortal, não é? A gente não morria, Não, ainda o ser humano não foi criado imortal, porque imortal é só Deus, mas ele foi criado candidato à imortalidade mediante a obediência. Tanto é que ele não era imortal que Deus falou: se você comer do fruto, você vai morrer. Se ele fosse imortal... Essa pergunta de Deus ficaria... Essa advertência de Deus ficaria... Mas os caras viviam mais, né? Mas não. Até então eles viveriam para sempre, não, né? sim, claro. Sim. Se ele não tivesse comido o fruto proibido, não haveria morte.
Entendi. Sim. Mas lembra então que não é correto falar que o homem foi criado imortal, mas um candidato à imortalidade mediante a obediência. Tá. Não haveria morte, Sim. mas dependia da obediência. Vamos então por partes. Quando Deus criou Eva, tem algumas questões interessantes. Eu gostei da versão que você leu, porque fala que Deus disse assim, não é bom que um homem esteja só. Vou fazer-lhe uma companheira que seja idônea. Em algumas bíblias, como a que eu estou aqui, tem uma auxiliadora. A sua está alguém para auxiliar. Em primeiro lugar, chama minha atenção que antes do pecado, a primeira vez que Deus declara não é bom, foi aqui. Se você olhar a parte que você pediu o Tiago para ler, falou assim, lê essa parte que é bonita e tudo e tal. Ele começou a ler Gênesis capítulo 1, versículo 1 em diante. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Viu Deus que a luz era boa. E O que fez separação. isso? Porque Deus já não sabia que a luz era boa? Sabia, mas lembra que ele estava partilhando agora com criaturas o sentimento dele. O livro de Jó fala que as estrelas do céu, que representam anjos nesse caso, estavam cantando à medida que Deus ia criando coisas. Então Deus vai participando. Então é a mesma coisa você estar com a Maíra numa pinacoteca lá da França, lá no, vamos pegar lá o museu no Palácio de Versalhes. Aí que você olha assim, não, mas que quarto lindo esse aqui, olha só isso aqui. Você já não sabe que é lindo? Você já não sabia? Mas com ela ali, você exterioriza o sentimento. Entendi. Se você estiver sozinho, você não ia falar assim, nossa, mas que quarto lindo. Você ia só pensar, que quarto lindo. Tipo, a escrita de Moisés, ele tá só falando que... Exatamente, mas no caso de Deus, né? Deus fala assim, Deus estava externalizando para as outras criaturas que estavam presenciando a criação da terra, a emoção dele. Repito, você sozinho, você pode até pensar, nossa, que quarto bonito. Mas você não vai falar sozinho. Sabe o que eu imagino? Mas quando tem alguém, você quer exteriorizar. Sabe quando você tá fazendo alguma coisa? Aí pensa assim, pensa na terra, uma bola preta, um carvão assim, ó. Do nada, coloca jogar luz. Nossa, olha, quando você ilumina, fica legal. Que coisa, né? Aí, pô, olha, ficou verdinho aqui, tem mato. Porque assim, a gente cria coisas... Se houver alguém pra ouvir o seu... Não, a gente cria coisas e mesmo sendo o criador, a gente fala, nossa, ficou legal, não é? Edita um vídeo, tá com uma foto. Nossa, olha que foto bonita, olha Deus isso. tá aí e falou, pô, ficou legal. É verdade. Inteligência artificial, cara, não, botei ali, olha que legal que ficou aqui. Bom, então esse é um ponto. Legal. E Deus sempre falava, então, isso é bom. E Deus viu que era bom. E Deus era bom. Sempre, toda a frase, e viu Deus que era muito bom, ela se repete em praticamente todos os dias da criação. Aqui é a primeira vez que Deus fala, não é bom. Entendi. Tipo, tudo tava bom, a única coisa que ele falou assim, cara, isso não é bom. Por que será que não era bom? Porque não era bom que o ser humano ficasse sozinho. Deus não nos criou para sermos ilha. Ele nos criou para o relacionamento. Mente vazia, oficina do diabo? Exatamente. Nós precisamos... É bom que o homem tenha alguém. Aí vem um problema com a tradução, que fala assim, eu vou criar para ele uma mulher que seja uma auxiliadora. Na tradução do Tiago é auxiliar. Aí hoje o pessoal lê, especialmente as mulheres que estão nos ouvindo, e parece que Deus já criou a mulher assim para ser inferior ao homem. Eu lembro que uma vez eu estava dando uma palestra numa igreja para mostrar que a mulher foi criada em pé de igualdade com Deus e um sujeito lá não gostou da minha explicação. E ele levantou bem bravo, foi em Belo Horizonte isso. Falou assim, é lógico que a mulher é inferior ao homem, porque a mulher foi criada depois do homem. Vem primeiro o homem, depois a mulher. Aí eu, quando pedi a palavra, falei assim, olha, irmão, o senhor tem razão. A mulher foi criada depois do homem. Mas seguindo o seu raciocínio, se a mulher é inferior ao homem porque ela foi criada depois do homem, então o homem é inferior aos animais porque ele foi criado depois dos animais. Então, na mentalidade hebraica, o que vem por último não é o pior. O que vem por último é a coroa da criação. A evolução, né? O outro detalhe, quando ele fala eu criarei uma mulher que ele seja auxiliadora, essa tradução auxiliadora não está muito legal, porque auxiliar me dá uma ajudinha. É mais forte no hebraico. No hebraico, a mulher que ele seja Ezer. Ezer, em hebraico, é alguém que vem em meu auxílio, não é um auxiliador. Olha a diferença. É alguém que vem em meu auxílio. O Ezer é o cara do corpo de bombeiros que pula na água para te tirar quando você está afogando. É a polícia militar que chega rapidamente em sua casa quando ela está sendo assaltada. É aquela pessoa que vem para te proteger. É um auxiliador, um socorrista. Tanto é que quando o filho de Moisés nasceu, Moisés chamou o menino de Eliezer. Eli
El, em hebraico, Deus. El, Deus. E meu. Eli, meu Deus. Ezer, meu Deus é auxiliador. Eliezer, meu Deus é meu auxiliador. Então, chamar a mulher de Ezer é colocar a mulher num patamar muito alto. É dar à mulher, em primeiro lugar, um título que foi dado ao próprio Deus. Deus é meu Ezer. E aqui a mulher é Ezer. A polícia militar, então. A polícia militar. Pô, faz muito sentido em casa. Cara, chega naqueles bem... Pá! Desse jeito aqui, pede pra sair. Mas essa reflexão... Vai primeiro, pergunta depois. Polícia, dia, sim. Né, mas essa reflexão de não ficar sozinho é muito boa, né, cara? Porque é muito... Deve ser... Pensa o cara sozinho, nomeando os bichinhos lá, não tem ninguém pra conversar. Não, cara, ninguém por que não criou dois caras? E Deus fez... Olha que interessante, eu até pensei que vocês iam fazer essa pergunta. Como que vai... Se só tem dois caras, como que continua dali a população? Se Deus fizesse Adão e Ivo... Não segue, a evolução trava. Ia travar mesmo. Ia travar. A Bíblia tem 3 capítulos, pô. A Bíblia tem 3 capítulos. Mas vamos colocar até numa coisa aqui pra gente pensar. Não dá, o Ivo não dá, velho. Se Adão olhou pros animais e viu que os animais estavam em dupla... já se sentiu sozinho, ele né? se sentiu sozinho. Ele queria uma companhia. Mas Adão não pediu a Deus mulher. Ele pediu alguém. Ele pediu alguém. E talvez, aqui eu tô imaginando... E os caras iam morrer em 2 dias. Ele pode ter pedido um outro Adão. Pode ser um brother pra conversar. Um brother pra conversar, porque ele não tinha noção do que era mulher. Não existia mulher. Sim. Aí Deus faz cair sobre ele um pesado sono e Deus traz Eva. O que eu aprendo com isso? Deus supera aquilo que nós pedimos. Quando nós pedimos com fé e nos empenhamos naquilo ali, Deus sempre supera. Eu posso dar um exemplo para vocês do MAB, que vocês já foram lá, conheceram. Quando eu sonhei com o MAB, para a galera que está assistindo aí, o MAB é o Museu de Arqueologia Bíblica do UNASP. O MAB, quando ele surgiu, eu tinha ideia, eu pedi a Deus um museu para guardar as peças. Mas eu pensava, no máximo, numa salinha com os móveizinhos ali bonitinhos. E Deus me deu muito mais. Vocês viram a estrutura que o MAB virou. É como se eu pedisse um carro popular e Deus me desse um Porsche. E o MAB está lá. Aliás, um parênteses bem rápido, se vocês me permitem. O MAB, ele existe justamente para você também ter uma oportunidade em loco de ter esse contexto bíblico que nós colocamos aqui no Grupo Primo. Então você pode ir lá, pode visitar, e agora vocês estão convidados. Dia 26 de abril, a partir das 20 horas, nós teremos Uma Noite no Museu 2. Muito legal isso aí. Viu? Uma Noite no Museu 2. Nós vamos refletir sobre os últimos momentos da vida de Cristo, a caminho da cruz. Legal. E você é o nosso convidado. Uma Noite no Museu 2, dia 26 de abril, no MAB. Legal, agora que eu dei esse exemplo, eu vou voltar para a Bíblia. Quando você começa a ver esse contexto bíblico, histórico, arqueológico, o texto fica com essa riqueza que vocês estão vendo. Olha que interessante. Quando Deus fez Adão, o verbo que assim formou Deus o homem do pó da terra, né? É o verbo yassar. É como se Deus pegasse um barro assim e começasse a modelar, fazer um vaso. Quando ele fez a mulher e formou Deus a mulher, o verbo é outro, é o verbo banar. Banar é fazer com detalhes, pintar, desenhos. É como se Adão fosse feito a machadada e Eva fosse polida. É como se Adão fosse apenas a parede de tijolos e cimento e Eva fosse uma parede com reboco, tinta a gente e tudo é qualquer mais. Coisa mesmo. Moleque bonito. Então Eva foi realmente o acabamento. E Deus superou. Assim como o MAB foi maior do que eu imaginava, Eva foi maior do que o que Adão imaginava. Agora, no final aqui, eu lembro que a primeira vez que eu li esse texto foi quando eu abri minha cabeça sobre como eu deveria encarar um relacionamento mesmo, né? Tá. E aí foi quando eu entendi como as pessoas que são às vezes mais religiosas ou que estudaram mais, como que elas veem a seriedade de uma relação. Tá bom. Foi quando eu li essa parte aqui, que diz assim, ó, por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e eles se tornarão uma só carne. Cara, isso daqui pra mim foi muito poderoso, porque no final das contas, né, não sei se metaforicamente ou cientificamente, enfim, mas a mulher ela foi arrancada aqui da costela do homem, Deus fez a partir da costela dele. Eu tô falando que no final das contas,
ambos são feitos, um do outro, ou seja, ambos unidos são uma só carne mesmo. E quando eu olhei para isso, eu falei, realmente, estou numa relação onde existe de fato um casamento, cara, em tese, não existe separação, porque é uma só carne mesmo. E foi aqui que eu comecei a olhar para, meu Deus, então se eu casar, eu nunca vou poder me separar. Foi a partir dessa reflexão. E vamos mais além. Deus não tirou Eva de um osso da cabeça. Para ela não achar que era para mandar. Mas também não tirou de um osso do pé. Para Adão achar que era para pisar. A palavra tselá, que é costela, em hebraico tselá, significa que ela foi tirada do lado para ser idônea. Entendeu? Idônea. Legal. Em pé de igualdade, os dois ali. E essa questão que você falava dos dois fazerem uma só carne, isso é tão forte que no Novo Testamento é condenada a prostituição. Agora, galera, vê se vocês entendem isso com muito carinho que eu vou colocar. Eu sei que parece coisa de crente, papo de crente enjoado, e que fala que não é correta a prostituição, a azaração nas festas de carnaval, esse negócio todo e tal. Isso que você falou do casal serve também para outras relações. O Tiago, o Pedro fala assim, vocês não sabem que aquele que se junta a uma prostituta se faz uma só carne com ela? Então, é uma coisa assim, a relação sexual de homem e mulher é uma coisa tão séria, que a mesma seriedade implica em consequências. Concordam comigo? Seriedades implicam em consequências. É muito sério administrar toda uma empresa dessa, mas tem consequências. Se você comete um erro aqui, quantas pessoas vão perder o emprego? A queda é muito grande. Então, quando você tem também uma relação sexual com uma garota que você apenas conheceu lá no carnaval, ou na praia, no azaração ali e tal, pode acreditar, segundo a Bíblia, você também se tornou uma só carne com ela. Agora imagina a bagunça, você se tornando uma só carne com alguém que também se tornou uma só carne com outras pessoas, que tornou uma só carne com outra pessoa. Aí a pergunta veemente, é metafórico ou não isso? Na mentalidade bíblica não existe essa separação entre concreto e abstrato. Nós que criamos. Tudo para eles é muito tátil. Se eu falar a mesma coisa com a linguagem de hoje, eu digo assim, uma relação, quando ela é destruída, ela sai, mas ela arranca pedaço. A Bíblia também está falando isso. Só que a Bíblia fala que arranca pedaço, inclusive do ponto de vista físico. É que a gente chama de psicossomático o que a Bíblia chama de corpo. A gente dá uma palavra bonita. Então é muito sério como é que nós vamos lidar com as relações, porque relações fazem machucados quando não são bem resolvidas. Por isso tem que ser com Deus na frente de tudo. E aí, olha só, né? Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. Então aqui tinha uma serpente. Aí já acho que começou... Vai, que terminei. Porque eu tenho algumas perguntas sobre essa serpente, mas continua aí. Muito obrigado, viu? Muito obrigado por me permitir continuar. Não, continue. E ela perguntou à mulher, foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente, podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher, certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu a seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor, Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando, onde está você? E ele respondeu, ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou, quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi comer? E aí disse o homem, foi a mulher que me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher, que foi que você fez? Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi.
Então o Senhor Deus declarou à serpente: uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará, e pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. À mulher ele declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com sofrimento você dará luz a filhos. Seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. E ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore, da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltará. E aí, só terminando aqui o capítulo, Adão deu à sua mulher o nome de Eva, ou seja, não tinha dado até então. Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria a mãe de toda a humanidade. O Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Então disse o Senhor Deus: agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida e o coma e viva para sempre. Por isso, o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden, para cultivar o solo do qual fora tirado. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Ou seja, veio a serpente. A serpente convenceu a mulher a fazer algo que Deus pediu para não fazer, comer o fruto proibido. Aí Deus veio e botou na chincha. Ela falou: pera aí, o que aconteceu? Né? Aí o cara comeu. Adão comeu. Já culpou a mulher. Já. Ainda bem que não foi o Adão que deu a fruta, se ele ia estar ouvindo até hoje. Ele ia estar ouvindo até hoje. 6.000 anos depois ele ia estar ouvindo, tá vendo? Aquela vez que você comeu a fruta, não sei o quê, desgraçou a terra inteira. Deus veio cobrar Adão. Aí Adão, opa, não, foi a mulher que me convenceu. Aí a mulher, não, foi a cobra que me enganou. Ninguém é culpado. Aí veio Deus e falou: a cobra, você vai acontecer isso, a mulher agora vai ter que parir, vai sofrer, vai doer pra caramba e o homem vai te dominar. O homem você vai ter que trabalhar e suar. Aí depois disso eles tiveram que ir trabalhar. Ele foi até bonzinho, sair, deu roupa ainda. Falou assim: tó essa mala de roupa aqui e vai embora da minha casa. Eles eram inocentes, digamos assim. Então, assim, eles eram nus e não viam maldade. Assim que comeram, meu Deus, eu tô nu, etc e tal. Então, assim, muitas coisas mudaram, né? Mas dali eles cometeram esse erro, entre aspas, de ter comido o fruto. O negócio inteiro ruiu por causa de uma companhia ruim. Não, inteiro, assim, tava lindo, maravilhoso, soprou, céu magnífico, então, animais. Aqui, cara. Tipo companhia assim, ruim, ruiu tudo daí pra frente. Mas quem acompanhou isso? A cobra? Mas eu vou te perguntar, se o Éden era perfeito, eu tinha falar que tava a cobra lá. Isso que eu ia falar. Porque ela falava. Ela tinha outro parceiro, porque não era parzinho? Cadê o outro? Quem era a cobra? Era o diabo que tava lá? Como assim, então, entendeu? Então vamos lá. Loucura essa cobra aí. Não podia ter deixado isso acontecer. Entendemos é que a serpente foi um instrumento usado pelo diabo. Não necessariamente era o diabo. Não era o diabo, um instrumento usado por ele. Você sabe que a Bíblia, às vezes, cria uma identidade literária entre o diabo e aquele que o usa. Como também entre Deus e aquele que o usa. Por exemplo, quando Deus falou para Moisés, para mandar uma mensagem para Faraó, Deus falou para Moisés assim: Moisés, você será como Deus para Faraó. Não é que Deus estava divinizando Moisés, não. É porque você vai falar em meu nome. Tanto é que a palavra profeta, em grego, profemi, significa aquele que fala no lugar de. É como se você falasse assim: não, fulano, tá aqui um bilhete, pode ir lá em meu nome e fala lá assim: olha, o Tiago tá pedindo isso aqui. Pode vai lá buscar, fala, o Tiago tá pedindo para trazer aquela coisa para cá. Quando a pessoa chega lá em seu nome e com seu bilhete, é como se você tivesse ido lá. Sim. Mesmo que ninguém vai barrar, ele vai chegar e tudo mais. Então, quando Deus usa alguém, é como se fosse o próprio Deus falando. Quando o diabo também usa, é o próprio diabo falando. Tanto é que, na Bíblia, o rei de Tiro era usado por Satanás. E quando você lê a história da queda de Lúcifer no céu, mistura com a vida do próprio rei de Tiro. No Apocalipse, capítulo 12, vai falar: e foi expulso o dragão, a antiga serpente,
que se chama Diabo e Satanás. Então ele estava ali usando a serpente. A serpente era apenas um animal. Existem alguns biólogos... Mas ainda assim ela foi... usada. Achei que era um lugar seguro. Não, é que Deus dá uma punição para a serpente, mesmo o diabo tendo usado ela. Eu vou chegar na questão da punição agora, que parece injusta. Poxa, o que a serpente tem a ver com isso? A terra e tudo mais. Vou chegar na questão da punição. Alguns biólogos acreditam que as serpentes no passado poderiam ser aladas. Você entendeu? Que talvez elas fossem aladas e tudo mais. E temos registros antigos sumerianos, mesopotâmicos, que a serpente era um animal alado e quadrúpede. Então parece que mesmo fora da Bíblia há uma ideia na descrição da humanidade da serpente que ela foi um animal que outrora voava e andava. Isso já explica que ela, a partir de hoje você vai rastejar sobre o pó da terra e tudo mais. Eu imagino que deveria ser um animal lindo, maravilhoso. E Satanás deve ter pego esse animal ali e começou a falar com Eva através do animal, como se o animal fosse um meio entre ele e Eva. Aí a primeira coisa que me chama a atenção é o seguinte: quando no capítulo 2, versículo 25, eu estou sem lente aqui, versículo 25, fala assim: ora, o homem e a sua mulher estavam nus e não se envergonhavam. A palavra nus aqui é arum. Arum. Olha que interessante em grego, em hebraico, arum. Quando fala, ou arumim, que seria o plural, quando fala que a serpente era astuta, é eirom. Eirom não parece com arum, foneticamente? Eirom significa astuto ou completamente pelado. Aí quando fala que Adão e Eva, depois de terem comido o fruto, se sentiram nus, aí é eirom. É outra palavra em hebraico. Entendi. Se eu traduzir assim de uma maneira clara, acho que vai ficar mais fácil você entender. É como se Deus falasse assim: Adão e Eva estavam nus e não se envergonhavam. Depois do pecado, eles se viram pelados. Nu e pelado parece que tem uma diferença. Você fala assim: o nu artístico, você imagina uma coisa. Pelado, você imagina outra coisa. Pelado traz uma ideia de vergonha. Ele ficou pelado. Você não fala assim, ele ficou nu em praça pública. Você fala, ficou nu é porque o cara quis ficar. Ele ficou pelado, parece que alguém tirou a roupa dele e ficou envergonhando ali. Então olha que diferença da nudez de Deus, que é a nudez da inocência, para o pelado do pecado. Esse é o primeiro ponto. Segundo, quando a serpente foi falar com Eva já tinha cometido alguns erros. Primeiro, que Deus falou com Adão e Eva que eles ficassem juntos. A mulher, de algum momento, separou do homem e foi sozinha. Aí eu fico imaginando, as entrelinhas da Bíblia me permitem essa imaginação. O que levou Eva àquela árvore lá? Não foi comer o fruto. Não foi comer o fruto. Porque ela não chegou lá de cara e já pegou o fruto e comeu. Ela ficou ali parada a ponto de abrir o diálogo com a serpente. Então a primeira coisa que a gente tem que tomar cuidado com as coisas erradas é: fuja do terreno da tentação. Não, e aí você tem o sentido do casal andar junto, né? O casal junto, um dá força ao outro. Sim. Tava lá. Porque cada um tem a sua área de cada um tem a sua área e um apoia o outro. Tá, é bíblico isso. Ela foi sozinha. Olha que ela não foi com a intenção de comer a fruta. Senão ela já tinha chegado lá calada e pegado. Ela ficou ali demorando, tanto é que a serpente apareceu e começou a dialogar com ela. Eu imagino que no primeiro momento ela deve ter achado estranho aquela serpente falar. Serpente não fala. Mas aquela falava. Aí a serpente faz uma pergunta para ela de maneira trocada. Não é assim que disse Deus: de nenhuma árvore do jardim vocês podem comer? Não foi isso que Deus disse. Olha o problema da falácia. A falácia é uma mentira que parece ser verdade. Pega uma coisa que você falou e muda só o tom. Sabe aquela história do Boccaccio que ele escreveu na parede assim: matar o rei não é pecado. Aí quando o rei foi lá procurar, ele falou: não foi isso que eu escrevi, matar o rei não é pecado. Eu falei: matar o rei? Não, é pecado. Então quer dizer, o tom que você coloca, uma vírgula que você tira, e hoje na era dos recortes, dos shorts, que as pessoas ficam pegando cortes e às vezes de maneira... Não falando no corte que a gente faz aqui e coloca, não, tô falando aquele hater, que às vezes pega um corte de 2 horas, ele pega você falando uma coisa, olha que bobagem que o Lucão falou, olha que bobagem foi dita aqui, olha como é que um cara pode falar isso aqui, olha. Às vezes está falando lá de uma coisa, fala assim, olha, dos vários investimentos que tem, aquilo que eu não recomendo dos 4, eu não recomendo hoje fazer esse investimento aqui.
Você está falando de 4. Aí ele pega só aquela palavra assim, o Tiago Negro é contra esse investimento. Então o diabo distorceu. Aí a Eva caiu na lábia dele para tentar ainda dar resposta. Uma outra coisa que eu aprendo, não vai dar pérola aos porcos, não vai, como disse Jesus, né? Não vai ficar conversando com o hater. O hater não está ali com uma dúvida honesta. Ele está para polemizar. Então, você vai falar assim com ele, aqui tem 2 garrafas azuis. Ele fala assim, mentira, ele falou que tem 2 garrafas azuis. Aí você vai se dar o trabalho e fala assim, não tem 2, aqui é 1, 2. Você está contando errado, quer dizer, ele vai ter sempre uma coisa. Aí Eva ainda, na ânsia de querer defender Deus, falou assim, não, Deus falou que a gente pode comer das árvores, só essa aqui que já não pode comer e tocar. Você percebeu na leitura? Deus não falou nada que não podia tocar do fruto. Quem acrescentou esse tocar foi Eva. Eva cometeu um outro erro que nós também temos que tomar cuidado hoje. Ela colocou palavras na boca de Deus. Fica com a Bíblia. Para quem é cristão, né? Ir além da Bíblia que é o perigoso. Você pode até ser 90% bíblico ou até 100% bíblico. Mas acrescentar uns 10% ali que não são, aí é complicado. Ela foi quase 100% bíblica. Ela falou, Deus falou isso. E falou para não tocar. Ah, é mesmo? Eu estou tocando e não está acontecendo nada. Aí Eva viu que a árvore é agradável aos olhos. E olha qual foi justamente a tentação da serpente. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, vocês serão iguais a Deus. Lembra que eu falei, quando até dei o exemplo do museu, que Deus, às vezes não, a maioria das vezes, ele dá mais do que a gente pede? O diabo vai na contramão disso. O diabo oferece para você o que você já tem. Pior, ele não só oferece o que você já tem, mas ele convence você a trocar o que você tem para algo que ele vai lhe dar de categoria inferior. O diabo chega para você e fala o seguinte, eu vou te dar um carro, só que você já tem um carro. Aí ele tira o carro que você tem e te dá um fusquinha, fundindo o motor. Eva já tinha sido criada à imagem e semelhança de Deus. Ela já tinha a semelhança do Criador nela. Ela e Adão já haviam sido criados para dominar a terra e dominar os animais e serem os representantes de Deus nesse mundo. Quer coisa melhor do que isso? Esse exemplo que você usou, às vezes, é até uma falsa ilusão de melhora das pessoas. Às vezes o cara cai numa tentação de uma proposta, ganha uma coisa melhor assim... Só que o cara cai numa ilusão que o cara tem um Onix, um HB20, aí ele ganha um Porsche. Aí ele descobre que ele não consegue pagar o IPVA do Porsche, Exatamente. Ele não consegue arrumar o Porsche. É uma falsa ilusão de memória que ele é no final das contas você fica a pé. Isso tem tudo a ver com traição, tem tudo a ver com mudança de emprego, né? Você tá feliz, você tá bem, cara. Aí você fica... A pessoa te convence que você não tá bem. Muitas propagandas hoje, elas querem te convencer a cortar os pulsos porque você não tem aquela geladeira... Ultra, mega, power, diamante, blaster, né? Diamante, você tá entendendo? Que a outra é de outra cor. Você já tem uma geladeira em casa, tá muito bom. Para quê? No mundo das finanças, muita gente dá com os burros na água por causa disso. Ele às vezes entrega tudo para ter algo que ele já tem. Ela tinha sido criada à imagem e semelhança de Deus, gente. Ela tinha um domínio. Deus tinha atributos comunicáveis que ele passou para ela. Como é que o diabo agora vai falar, vocês vão ser iguais a Deus? Ela pegou do fruto e comeu. Agora é interessante que Tiago fala na Bíblia que Eva foi enganada, Adão não. Isso é uma coisa interessante. Adão não foi enganado. Quando eu li isso no Novo Testamento, eu falei assim, peraí, mas... No Novo Testamento? Isso? Quer ver? Eu vou pegar aqui a passagem, vou ler para vocês. Porque ele aqui. Confiou na Eva, né? Ela foi enganada. Não, o ponto aqui não é que confiou, é ele era o marido dela. E aí ela fez isso e ele... Uma só carne. Cara, foi junto, entendeu? Sabe, tipo assim, às vezes sua esposa faz um negócio e você não concorda, mas você fala, caraca... Já fez, né? Cara, vou apoiar minha esposa, sabe? Mesmo às vezes você não concordando. Na verdade é Timóteo, perdão. 1 Timóteo capítulo 2, versículos 13 e 14. 1 Timóteo capítulo 2, versículos 13 e 14. 2, 13 e 14. Vamos ver aqui. Então, só corrigindo, não é Tiago, é Paulo em Timóteo. Ele fala o seguinte, olha... Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva.
E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Caramba, cara. Agora que vocês veem o grande problema. Se Adão não foi iludido, porque Eva ainda podia falar, poxa, mas ela foi enganada, Deus podia ter uma misericórdia dela. Mas Adão comeu do fruto consciente do que ele estava fazendo. Aí, a partir disso, a pergunta que eu volto para o Gênesis é, por que ele comeu do fruto? Raciocina comigo. Quando ela comeu do fruto proibido, automaticamente ela deve ter sentido a sensação de nudez, de pelada, que eu falei, de vazio, de ausência de Deus, de angústia, tudo aquilo que ela nunca nem imaginava o que era, ela começou a sentir como fruto da transgressão. E Adão não. Adão percebeu. Será que ele comeu por amor? Bingo. Porque ela ia ser expulsa, ela sofrer e tipo assim, cara, não posso abandoná-la nesse momento, né? Eu prefiro amargar a consequência com ela a perdê-la. E aqui vem uma outra lição de relacionamento muito forte. Por mais lindo, por mais aplaudível que seja o casamento, nem ele pode estar acima de Deus na nossa vida. Nem a relação pai e filho. Qualquer coisa ou pessoa que nós coloquemos acima de Deus vai dar problema para nós. Até as virtudes. Se eu colocar a igreja acima de Deus, eu estou em pecado. Se eu colocar a minha esposa acima de Deus, eu estou em pecado. Se eu colocar meu filho, eu estou em pecado. Se eu colocar meus pais, eu estou em pecado. E Adão, o que ele fez? Na hora que ele falou assim, eu prefiro pecar contra Deus a perdê-la, ele colocou Eva acima de Deus. E a consequência imediata já veio. Que logo depois de ter feito isso, e aí é um outro problema, quando você coloca coisas acima de Deus, as suas decisões se tornam efêmeras. Elas não se sustentam. Tanto é que depois de ter feito isso, a primeira coisa que ele fez foi acusá-la. Ele não assumiu perante Deus, Senhor, eu comi do fruto que eu não queria perder minha mulher. A mulher que o Senhor me deu, ela me entregou do fruto. Foi ela aqui, foi ela. Ou seja, todas as virtudes só têm valor se concebidas em Deus. Rodrigo, numa situação como essa, você acha que teria tido alguma diferença se Adão tivesse se arrependido nesse momento, rapidamente, e pedido perdão? Não, ele comeu, errou. Mas ao invés de ele falar assim, foi ela, ou seja, culpado ela e tal. Assim como Davi, que também erra, né? E aí ele pega e se arrepende, perdoa, misericórdia. Por mais que ele tenha algum tipo de consequência, ele está arrependido. Você acha que talvez teria algum tipo de diferença nesse cenário? Eu acho que não, porque o estrago já estava feito. Tá. Mas a diferença que teve é que, graças a Deus, eles se arrependeram. Porque se eles não tivessem se arrependido, essa conversa não estaria acontecendo hoje. A prova que Adão e Eva se arrependeram é que nós estamos aqui como descendentes de Adão e Eva. Mas por que isso é um indício? Porque se eles não tivessem arrependidos e tivessem, não comemos mesmo, não queremos saber mais nada, Deus ia fulminar os dois e acabar o planeta Terra. Tem um pouco disso mesmo. Ué, mas assim, eles tomaram a punição deles. Tomaram a punição deles, mas não foi... E eles procriaram o fruto do prazer, muitas vezes. Porque então eles não tomaram a punição. Se a gente não tivesse prazer em procriar, aí beleza, eu poderia dizer que foi por amor a nós. Mas às vezes o prazer veio e eles fizeram filho pra caramba. Com certeza, mas vamos fazer uma pergunta então. Qual que era a punição deles? Ela ia sofrer pra ter filho e ia ter que trabalhar. Não. Trabalhar e sofrer. Isso aí foi a consequência. Expulsar eles. Isso, a consequência. A consequência. A punição não seria essa. A gente confunde consequência com punição. A punição seria o que Deus falou. O que Deus falou? No dia em que dele comerdes, certamente morrerás. Então, mas aí que entra o ponto. Mas aí que entra o ponto. Sobre quando a gente lê a Bíblia, o conceito de vida e morte muitas vezes não é tão literal assim. Muitas vezes o conceito de morte é a vida aqui na Terra, né? E muitas vezes o conceito de vida, na verdade, é a morte física e a vida na eternidade. Então, na minha leitura, quando eu digo e morrerão, para mim eles morreram mesmo. É onde eles passam a viver uma vida agora com a presença do pecado, né? E com esse tipo de coisa. E para mim, antes eles tinham a vida que seria a vida eterna, era a presença de Deus. Era quase que o que a gente está buscando encontrar depois daqui, sabe? Quando a gente pega e fala do pão, da vida, Jesus, o depois, etc., é um pouco invertido esse conceito, não é? O que a gente tem que ter medo aqui é o que a Bíblia chama de a segunda morte. Eu vou ler uma passagem para você. Apocalipse capítulo 20,
versículo 13, versículo 14. Então a morte e o inferno foram lançadas no lago de fogo e enxofre. Essa morte e o inferno que foram lançados no lago de fogo e enxofre é a sepultura e a morte que todos nós vamos um dia passar por ela. Isso é a consequência do pecado de Adão. A morte e o inferno. Sepultura e a morte. Deus está mostrando no Apocalipse que ele vai jogar tudo isso no caldeirão do inferno, ou seja, do lago de fogo. Vai desaparecer a morte. Tanto é que no capítulo seguinte Deus fala: já não haverá mais morte, nem luto, nem pranto, nem dor. Mas olha a continuação do verso que diz: esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não for escrito no livro da vida, esse será lançado no lago de fogo. Quando Adão e Eva foram advertidos por Deus a não comer do fruto proibido, Deus os estava advertindo a não incorrerem na segunda morte, que é a separação eterna de Deus, que é o lago de fogo de enxofre. Então vamos separar. A morte pela qual nós vamos passar hoje, ela não é o castigo de Deus a Adão. A mulher hoje que quase morreu dando à luz lá, arrebentou tudo por dentro, sentiu um monte de dor, essa não é o castigo de Deus, é a consequência do erro. O castigo de Deus é que eles deveriam enfrentar a morte eterna. Sem volta. Sem paraíso para esses dois. Sem paraíso, sem reabilitação. Aí, a partir do momento que eles comeram do fruto, eles estavam fadados a essa morte eterna. Daí que eu falei que se não houvesse arrependimento, a história não continuaria. Ia parar ali. Não haveria por que Deus permitir a procriação. Mas aí a gente começa a entrar num ponto profundo, que eu falei brincando lá no começo sobre a reflexão. Que se for, se teria sido assim, Deus não teria feito de tal jeito, etc. Mas se Deus é Deus, aí entra um pouco em... Cara, se Deus é Deus... o Messias, por exemplo, será que o Messias já estava nos planos nesse momento da história? Sim, aí E se ele não estava nos planos, então quer dizer que Deus não sabe de todas as coisas, porque Deus sabe de todas as coisas, todos os caminhos, mas ao mesmo tempo Deus colocou uma árvore ali no meio, né? E ele sabendo de tudo, saberia o que aconteceria. Então, como que a história poderia ter tido um desfecho diferente? Excelente pergunta essa. Foi a pergunta mais profunda do nosso bate-papo que tem agora. Eu espero conseguir respondê-la com o tempo. Só me dê o feedback se foi ao ponto a resposta. A mente de Deus é inimaginável. Como pode ser um Deus que ele não é surpreendido por nada? Ele sabe tudo, ele sabe o fim desde o princípio. Essa é a mente de Deus. Tá. Deus não tem melhorias. Deus não aprende. Deus nem raciocina. Deus sabe. Raciocinar é chegar a uma conclusão. Deus não chega a conclusão, ele sabe. Tudo bem até aí? É esse Deus que você pergunta. Ele sabe todas as coisas? Como é que ele coloca coisas que ele sabe que vai acontecer? Deus sabe até as infinitas possibilidades do que seria se não fosse. Eu estava brincando com a Laura esses dias lá, imaginando assim, se a gente não tivesse se conhecido, onde é que você estaria hoje fazendo o quê? Onde é que eu estaria fazendo o quê? Se eu não tivesse conhecido você aquela vez, como é que seria? Uma série de coisas, não é? Deus sabe tudo, até as possibilidades infinitas. Agora vamos lá. Como que um Deus com essa mente que eu descrevi palidamente aqui pode se relacionar com uma criatura que é o extremo oposto disso? Nós não sabemos todas as coisas, nós temos que melhorar, nós podemos aprender e tudo mais. Tem dois caminhos. Deus pode ser um pretender, ele pode fingir, mas se eu falar que Deus finge em fazer perguntas para mim, Deus é um fingidor. Mas a gente é um pouco disso com uma criança, não é? Às vezes, ai, que bonitinho. Pois é, mas assim... Mesmo a gente não necessariamente sentindo pra... Sim, mas será que Deus é sempre assim? Eu concordo, eu já vi essa explicação. Eu não tô dizendo que Deus é assim, então eu tô só carregando aqui mas é válida a metáfora. Mas será que Deus só tá assim, ai, que bonitinho? As coisas são mais profundas aqui. Ele sabia que o pecado ia acontecer e ele deixou acontecer mesmo assim. Ele sabia que Lúcifer ia aprontar o que aprontou e ele deixou mesmo assim. Isso é mais profundo do que, ai, que bonitinho. Então Deus sabia. Mas a Bíblia fala que ele perguntou a Adão, onde você estava? Repito, isso é mais profundo do que um pai. Sim, ele já sabia. Quem te fez comer do fruto que eu proibi? Deus não é um mentiroso.
Então o que Deus faz? Deus, para entrar em relação com as suas criaturas, ele abre mão, literalmente, de poderes dele. É o que Paulo chamou de esvaziamento de Deus, kenosis. Paulo falou o seguinte: tenham em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, Filipenses, está no livro de Filipenses. Porque ele, existindo em forma de Deus, não ficou agarrado ao fato de ser igual a Deus. Pelo contrário, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, e vivendo em figura humana. E foi humilhando cada vez mais até a morte de cruz. Então, Cristo pega a onisciência dele e faz o seguinte: eu acho que eu dei esse exemplo aqui no passado, mas vou pedir licença à nossa audiência para dá-lo de novo. Vamos supor que... eu tô com o Caio aqui que está me acompanhando. Vamos supor que o Caio... Eu esqueci o nome, tem uma doença disso, eu não esqueci o nome dela. Se alguém procurar no Google aí, pessoas que não andam em automóveis. Tem uma doença que a pessoa não anda. Ela entra no automóvel, ela começa a passar mal, ela sua frio, ela fica mal, ela desmaia. Uma fobia tremenda. Vamos supor que o Caio seja cometido por essa doença. Ele não entra. Mas, todos os dias, eu tenho que ir com ele para a escola, porque ele precisa conversar comigo. E eu tenho um Porsche. 0 quilômetro. Aí você me vê lá no NASP subindo com o Caio andando a pé. Você pergunta assim: Rodrigo, cadê aquele Porsche, cara, que você foi com ele lá no Primo? Eu falo assim: tá na garagem. Cara, mas você tá andando nesse sol quente aqui com o Porsche na garagem? Estou. Por quê? Porque o Caio não entra dentro de carro e ele precisa muito de ter essa conversa comigo. O único jeito que eu tinha de andar com ele e conversar com ele é se eu vier a pé. Ah, mas isso não é justo. Para quem tem um carro daquele, não é justo você deixar o carro na garagem para andar a pé. Não é justo, porque se eu valorizo a ele, eu abro mão de andar com o meu carro para que ele possa conversar numa boa comigo, já que dentro do carro não tem como. Eu não perdi o carro. Eu não deixei de ser proprietário de um carro. Mas eu também não estou fingindo que estou andando. Eu estou de fato andando a pé, mesmo sendo dono de um Porsche. Então Deus, para se relacionar com as suas criaturas, o que ele faz com a onisciência? Para que o relacionamento seja sincero, que não seja apenas um pretender. Deus pega a onisciência dele, põe na garagem, e a partir do momento que ele põe a onisciência na garagem, ele tem a condição de fazer uma pergunta honesta: onde é que você estava? E sofrer conosco. Não foi de uma chamada, tipo... Foi uma dor, foi uma chamada, mas foi uma chamada de dor. Por que você fez isso comigo? Quem já foi traído sabe o que é isso? Sabe assim, por que você fez isso comigo? Por que você fez isso com você mesmo? Sabe aquela mãe que quando o filho é preso pela polícia porque estava traficando drogas e ela chega do serviço, de vez em quando esses jornais mostram isso, né? E ela chega lá com o Geroflex no bairro, que é a senhorinha simples, com a bolsinha assim do lado, e fala que o filho dela tá preso, ela vai lá no caburão, já vi essa cena algumas vezes em TV, ela fala assim: por que você tá fazendo isso com sua mãe? Ela pega a bolsa e começa a bater nele, se olhar pelo sentido físico, ela está batendo nele, cometendo uma violência. Mas nenhum policial chega e tira ela dali. Ela é mãe. Ela é mãe. Então a dor de Deus... Eu tenho um autor chamado Pannenberg, Wolfgang Pannenberg, um alemão, que ele fala o Deus que sofre, o Deus que sente. É diferente do Deus que não sente nada de Santo Tomás de Aquino. Esse aqui ele sofre, ele sente. Ele fala: Adão, por que você fez isso, Adão? Aí eu concordo com você que a linguagem bíblica precisa ser interpretada. Que a gente lê Deus falando assim: Adão, onde estás? A gente imagina aquela voz de frequência modulada, aquela voz de Morgan Freeman, né? Adão, onde estás? Quem lhe fez saber que estavas nu? Não. Deus foi como aquela mãe pegando o filho no caburão. Por que você está fazendo isso com sua mãe? Eu trabalho, eu estou fazendo tudo por você. Ele sofre. E olha que interessante, tem um ponto que a gente não pode perder para entender melhor esse quadro. Lembra que eu falei que serpente astuta é Eirom? Quando fala que Adão e Eva agora se sentiram nus, está Eirumim. Antes eles eram Arumim. Agora é Eirumim. A palavra parece a mesma em hebraico, mas é diferente. Agora eles se tornaram à semelhança da serpente. E quando Adão e Eva se sentiram nus, melhor, pelados, para dar mais ênfase ao sentido hebraico, a primeira coisa que eles fizeram foi tecer folhas de figueira e fazer uma tanga para ele e uma tanga para ela. Quando Adão chegou no jardim na virada do dia, eles não estavam pelados. Eles estavam com as roupas de figueira.
Mas ainda assim não resolveu, porque Deus perguntou assim, por que você fugiu? Porque a gente estava nu. Mas vem cá, vocês não estavam nus, vocês estavam com folhas de figueira. Aí a Bíblia fala que Deus os vestiu com pele de animal. Por que Deus os vestiu com pele de animal se eles já estavam vestidos de folha de figueira? A folha de figueira representa a justiça humana, a vontade humana de resolver um problema que só Deus pode resolver. Sabe aquela promessa de início de ano que você nunca passa de fevereiro e não cumpre? Uhum. Deus somente que pode me salvar. O ser humano não pode se salvar. O ser humano não pode resolver o problema. E eu também não acredito que Deus ia criar uma pele morta. Tem um autor judeu, nossa, fugiu aqui agora, daqui a pouco eu lembro. É um grande comentarista judeu, Rashi. O Rashi diz que certamente ali foi realizado o primeiro sacrifício da humanidade. E eu concordo. Matou um cordeiro e vestiu Adão e Eva com a pele desse cordeiro. Eles nunca tinham presenciado a morte. Aquele cordeiro foi morto no dia que eles comeram do fruto, no lugar deles. Porque no dia em que dele comerdes, certamente morrerás. Eles comeram e não morreram, mas um cordeiro foi morto. E esse cordeiro que foi morto, agora eu já estou saindo da Bíblia e vou fazer uma análise minha, tá? Passiva de erro. Eu imagino que das duas uma, ou o próprio Deus matou o cordeiro, ou segundo Rashi, Deus incumbiu Adão de ser o sacerdote. Porque depois quem vai fazer sacrifícios é a humanidade. Vai lá, pega isso aqui, ó. Pega esse animal aqui, passa aqui. Eles não sabiam o que era morte. E quando Adão passou a faca, e eu já vi sacrifício de cordeiro em ritual muçulmano na Jordânia. É a pior coisa que tem. Grita, mãe. Ele não grita. O cordeiro não grita? Ele não grita. É diferente do porco? Não grita, mas ele chora. Mas ele chora, é uma coisa... Nossa, gente, é horrível. Um dia que a gente estiver junto, a Laura tem no celular dela as filmagens, porque eu não tenho coragem de ter. A Laura foi mais forte do que eu para isso. Rapaz, matar um cachorrinho, por dantesco que seja, não é tão ruim como ver matando. O bichinho fica assim, e os outros veem que vão ser os próximos, que eles fazem uma matança coletiva, e o cara chega assim, e alguns não morrem na hora, né? Ele fica assim agonizando ainda, e olhando para o camarada com uma carinha assim, por que você está fazendo isso comigo? Adão deve ter ficado assim, o que é isso? Sim. E Deus falou assim, eu vou perdoar vocês. Mas para eu perdoar vocês, alguém vai ter que pagar o preço. E onde que estava Deus na hora que eles estavam conversando com a serpente? Com certeza, como está em todo lugar, Deus estava ali vendo. E aí que está a questão. Essa pergunta me abre espaço para uma coisa. Se naquela hora Adão tivesse falado assim, Senhor, me ajuda que eu estou caindo, todo o céu teria intervindo na hora para salvar Adão. Mas na hora da queda, ele não orou a Deus, ele não pediu ajuda. Ele ficou lidando com o dilema, só ele e o dilema, só ele e o dilema. Ele e o dilema. E Eva a mesma coisa. Eva e a tentação, ele e o dilema. Ele não pediu socorro a Deus. E quando Deus veio, porque essa é uma coisa que a galera tem que entender. Eu já vi muitas pessoas ateias que ficam ridicularizando. Que Deus é esse que é satisfeito com sangue? Isso é culto primitivo, não sei o que. Não entende o que é aquilo que em alemão nós chamamos de Heilsgeschichte, a história da redenção. Para que o pecado fosse realmente perdoado, alguém tinha que sofrer a consequência eterna. Então Cristo, quando veio morrer na cruz do Calvário, ele veio morrer por Adão e Eva e toda a humanidade. E aquele primeiro cordeiro que foi morto no Éden foi apenas o primeiro de uma série de cordeiros que haveriam de ser mortos no ritual do santuário, que esse é um tema legal, a gente está falando de temas aqui, estudar o santuário, o processo do santuário. Eu posso fazer uma miniatura aqui, a gente explicar... Legal. Por que sempre Israel mandava matar cordeiro, o cordeiro da Páscoa? Eles estavam simbolizando o Messias que haveria de vir. E quando Jesus vem, que João Batista está batizando as pessoas no Rio Jordão, e ele vê Jesus passando, João Batista fala o seguinte, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que é até uma parte da missa para os que são católicos e que está no Evangelho de João. Ele é o Cordeiro de Deus.
E quando ele morre na cruz do Calvário, que ele fala, está consumado. Ou seja, agora eu cumpri. E aí é interessante que o véu do santuário rasga de alto a baixo. Que eu interpreto o seguinte, os judeus, quando alguém morre na família, ele rasga a veste. É como se o próprio Deus estivesse mostrando a angústia dele. E mesmo que os judeus não reconheçam Jesus como Messias, olha que ironia da história. Deus permitiu que o templo de Jerusalém fosse destruído pelos romanos e nunca mais reedificado, de modo que os judeus hoje não oferecem mais sacrifício de cordeiro. Até os judeus, mesmo não aceitando que Jesus era o Messias, ainda que de maneira involuntária, eu posso dizer assim, inconsciente, sei lá, eles estão dizendo para o mundo, o cordeiro veio, o Messias veio, porque o sacrifício de cordeiros era até a vinda do Messias. Uma vez que o Messias viesse, não precisava mais fazer esse sacrifício. E só para fechar meu comentário aqui, para não ficar mais longo ainda, por isso que hoje eu não preciso mais matar cordeirinho, porque o cordeiro veio. E Deus substituiu o sacrifício de cordeiros pela Santa Ceia. Então, quando Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, todo o pessoal do Antigo Testamento matavam um cordeiro, eles estavam depositando a fé no Salvador que haveria de vir. E hoje, quando eu tomo a Santa Ceia, eu deposito a minha fé no Salvador que veio e voltará. Os do Antigo Testamento olhavam para o futuro, nós olhamos para o passado, para a cruz, que a cruz para ele estava adiante, para nós está no passado, e aponta que ele vai voltar. Ele morreu por nós. É por isso, pessoal, que eu falo com vocês assim, você pode não concordar, você pode achar ridículo, pouco intelectual, mas eu agradeço todos os espaços que me dão, como aqui no Grupo Primo, para falar desse amor de Deus, porque é muito forte. Sabe por que a gente insiste tanto para você aceitar Jesus? Eu vou explicar a você por quê. É que isso é tão bom, é tão maravilhoso o que ele faz no coração da gente, que ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Então você só está vivo hoje com a capacidade de rejeitar a Deus porque ele morreu em seu lugar. É bom. E aí a gente tem aqui o final, né? Ou o começo, né? Dessa de tudo, grande história que termina, na verdade, no comecinho do capítulo 4, que diz: Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz a Caim. E aí a gente começa, né, esse próximo ciclo aqui com Caim e Abel, que a gente com certeza vai gravar algum dia, que seria talvez o primeiro assassinato ou traição aqui da história. Uma história maluca, né, cara? Sim. Já dizia o Mano Brown, né? Mano Brown fala na música dele de Caim e Abel. Não fala? Você vai mandar o Mano Brown aqui? Eu não lembro. mas do nada. Mano Brown, um abraço pra você. Sabe que eu fiz um podcast com o Mano Brown uma vez? Nossa, legal. Cara, foi muito legal. Ele foi antes até de eu vir aqui. Caramba. Foi um podcast, acho que era pro Spotify. Mas, cara, e eu tenho uma curiosidade do Mano Brown. Eu sei que ele não é o tema, mas já que você mencionou, o Mano Brown, ele foi tão querido, ele que me convidou pro podcast lá. O pessoal veio atrás de mim porque ele tinha convidado. E eu não sabia que ele tinha assistido tanta coisa minha e tudo. A gente teve um papo tão legal. Deve estar aí no Spotify ainda. E quando eu tirei a foto com ele, ele sorriu. Que cara, isso é muito difícil. É muito difícil. Eu tenho essa foto. Ele sorriu. Aí todo mundo que é fã do Mano Brown fala assim, ele não sorri em foto nenhuma pra ninguém. Então, Mano Brown, beijo no coração aí, meu irmão. Olha aí, cara. Muito legal. Cara, agora você falou, né, Rodrigo, no começo de tudo que você precisa do fim para explicar o começo do começo para fazer sentido o fim, né? Esse grande ciclo meio dark aqui das coisas, né? Da série. Vamos voltar pro Éden? Cara, eu queria entender assim, qual que é essa relação? Por que é tão importante essa história pro fim de tudo? Vamos lá. Em primeiro lugar, se tudo isso for uma metáfora, uma parábola, e o fim está próximo, é uma pergunta que todo mundo quer saber. Pergunta, né? O fim está próximo? Eu vou respondê-la. Se tudo que estudamos de Gênesis 1, 2 e 3, que a gente leu até o capítulo 3, você até leu o comecinho do 4. Né? O comecinho do 4 aqui, né? Quando vem Caim e Abel. Se tudo o que lemos aqui é uma metáfora, uma alegoria, uma parábola, uma lenda, então tem sérios problemas. Por quê? Em primeiro lugar, não houve o pecado original. O pecado de Adão e Eva. Se não houve o pecado de Adão e Eva, então não há o que redimir. Se não há dívida,
não há devedor. Se não há dívida e não há devedor, então não há pecado. Então pecado é uma construção social. Se pecado é uma construção social, não existe nenhuma dívida com Deus que precisa ser paga, então as coisas que estão na terra foram desejadas pelo Criador, caso ele exista. Então a morte não é algo fora dos planos de Deus. Ela faz parte da criação, a morte, o envelhecimento, o choro. Se faz parte desse sistema, ele nunca vai ser extirpado. E quando eu vou para a Bíblia, considerando que eu estou falando para pessoas cristãs, Jesus veio fazer papel de idiota. Desculpa eu falar desse jeito, eu não estou desrespeitando Jesus, porque ele veio morrer na cruz do Calvário por um pecado que não existe. E Jesus acreditava que tudo isso era literal. Tanto é que quando perguntaram para ele o negócio do casamento, ele falou assim, vocês não leram como é que era no início, quando Deus fez o homem e a mulher e deixará o homem seu pai e sua mãe? Erram não conhecendo as escrituras. Jesus tratava o dilúvio como história real. Ele falou que a segunda vinda dele seria semelhante aos dias anteriores ao dilúvio. Os dias... Foi interessante, né? Quando fala que o homem e a mulher deixarão pai e mãe, nem tinha pai e mãe ainda quando foi escrito. Não tinha, isso, exatamente, né? Não tinha. Deixará o homem... Ali eles iam iniciar... eles iriam iniciar como seria o formato da família. Pô, e Moisés já estava escrevendo sobre como deveria ser, mesmo não sabendo que aconteceria. Deus inspirou, de fato. Exatamente. Esse pecado que iria... Você vai começar com vocês, daqui por diante vai ser assim. Vocês estão juntos aqui comigo. Quando vocês tiverem filhos, eles vão se casar também. E em tese não teriam filhos, né? Se continuasse a jornada do jeito que estava indo, né? Em tese não teriam filhos. Não, sem pecado se fala? É. Não, sim, teriam filhos, porque no não? Éden, sim, filhos? porque a ordem de Deus crescer e e multiplicar e encher a terra é uma ordem anterior ao pecado. Então faz sentido, é verdade. A ordem anterior ao pecado. Não é depois do pecado. Entendi. O ponto é que a gravidez teria dores. Exatamente, que não haveria antes disso. Não haveria. Agora, um ponto importante aí é deixará o homem seu pai e sua mãe. Essa parte, deixa eu abrir um parênteses nisso aqui, depois eu entro na questão do fim. Isso é tão forte para hoje, porque o que a gente está menos tendo hoje? Jovens que assumem responsabilidade no lar. Hoje nós estamos vendo uma galera aí que o cara tá com 38, 40 anos. Alguns até tem uma namorada ali e tudo mais, mas o pai ainda tem que mandar dinheiro porque ele não consegue fechar as contas da casa. Ele não consegue. E o que mais curioso, ainda é arrogante para falar que os pais não sabiam de nada. Verdade. Uma vez eu estava conversando com um rapaz que ele estava detonando com as coisas que o pai dele... Papai não sabia administrar, papai não fez isso, papai não fez isso. E ele estava cuidando de algo que ele recebeu de herança. Aí a questão é, com a sua idade, o que seu pai já tinha? Com a minha idade, meu pai já tinha já tinha meus irmãos, já tinha casa, já tinha loja, E você, com a sua idade, fora a herança, o que você tem? Nada. E quer ensinar quem construiu, sabe? Então, deixará o homem seu pai e sua mãe. A gente tem que crescer, sair da casca, cortar o cordão umbilical. E as pessoas não querem fazer isso. Mas, voltando àquele ciclo que eu falei, Jesus considerou tudo isso tão real, a história de Adão e Eva, que ele aceitou morrer na cruz do Calvário e entregar o sangue dele, porque ele sabia que ele era o cordeiro que Deus deveria sacrificar para salvar a humanidade. Alguém pode falar, mas que Deus mais ridículo. Era só perdoar. É porque a gente vive hoje numa época que as pessoas não querem assumir responsabilidade e elas não querem ter consequências. Numa época em que as pessoas não querem assumir responsabilidade, não querem ter consequência, realmente parece ridículo Deus ter que matar Jesus na cruz do Calvário, né, porque o Pai o feriu ali na cruz, só para que a humanidade seja salva. Na mentalidade de hoje, era mais fácil Deus falar assim, galera... Tá bom, olha, tá perdoada, não faz de novo não. Tá bom, eu também errei que eu não devia ter colocado a árvore no meio, vou tirar a árvore, beleza? Não faz de novo não, hein? Não, não é por aí. Com Deus a coisa é diferente. Os atos têm consequências. Ainda que vivamos numa época em que as pessoas não queiram isso, isso acontece. No mundo real, gente, o mundo real, os atos têm consequências. Antes de a gente finalizar aqui, Rodrigo, eu tenho um presente aqui pra você, cara. Poxa... O meu novo livro que lancei essa semana. Olha, depois eu quero a assinatura aqui. É O Homem que Comprou o Tempo, cara. É uma história super interessante.
que visa trazer conhecimentos muito profundos e princípios sobre dinheiro, prosperidade, escala, investimentos, negócios. E a gente passa nessa história por alguns personagens bíblicos que aparecem. Então, o protagonista ele aparece, por exemplo, na prisão junto com José do Egito. Ele acaba enxergando Abraão no meio da viagem dele e muitos outros ele vai transformando, né, algumas partes do caminho através dos conhecimentos que ele tem sobre negócios e dinheiro. E isso vai conectando ele com a filha de alguma forma. Então é um livro muito interessante e, poxa, acho que até hoje com certeza é o mais próximo de uma obra-prima que eu já fiz junto com o meu time. Espero que você goste. Eu tô olhando uma coisa que eu gosto de aforismos e resumos assim, né? É muito bom, cara. Fora que ficou lindo, né? Assim, ficou bem bonito. Olha aqui, ó. Abri acidentalmente aqui, né? Aí tem uma aqui. Haveria um retorno para ambos ou estariam destinados a vagar pela história eternamente em busca de uma saída que talvez não existisse? Acho que isso aqui até seria uma pergunta retórica sobre a história de Adão e Eva, né? Quando eles caíram, eu sei que não imagino que aqui você está falando disso, mas eu digo assim, eu estou fazendo uma analogia, né? Haveria retorno para ambos ou estariam destinados a vagar pela história eternamente em busca de uma saída que talvez não existisse? Cara, essa parte é muito boa. Finalmente teve um retorno. Obrigado, vou ler com carinho. Depois assina para mim. Inclusive, se você quiser ler o meu livro novo, O Homem Comprou o Tempo, ele está disponível na Amazon. Você pode ir lá, inclusive tem o cupom Thiago20. Ah, isso mesmo. Thiago com H, Thiago20, e você tem 20% de desconto nesse livro. E você que já tem o livro, não esquece de ir lá na Amazon e dar 5 estrelas, dar um review pro nosso livro. Posta nos stories e marca o Primocast a gente reposta. Exatamente. Antes de fechar, tem uma coisa para falar para os casais. Tinha uma coisa que eu esqueci de comentar aqui de Adão e Eva, que é muito bonito. Posso? Pode. 1 minuto. Olha que interessante. Dar nome a alguém é ter autoridade sobre ele. Deus deu nome a Adão. Adam, em hebraico, significa humanidade. Homem, humanidade. Ben Adam é filho do homem. Então, Adão, humanidade, homem, que vem de Adamá, que significa terra. Terra vermelha. Então, Adão foi feito da terra. Beleza. Quando Eva foi criada, Adão não deu nome para Eva. Ele deu nome aos animais, mas para Eva ele não deu nome. Significando que estavam em pé de igualdade. Quando caíram em pecado, aí que ele deu um nome para Eva, que ele passou assim, e Adão pôs em sua mulher o nome de Eva, porque ela foi a mãe dos seres viventes. Quando ele deu o nome para Eva? Depois que Deus prometeu que haveria um Salvador. Porque apesar de todos os problemas que haveriam de ocorrer, a terra ia produzir cardos e abrolhos, a mulher ia ter dores para dar à luz, o homem no suor do corpo, do rosto ia comer o pão, mas Deus falou, eu colocarei inimizade entre a descendência da serpente e o descendente da mulher. Esse descendente da mulher, que é o Messias, vai esmagar a cabeça da serpente. Mas a serpente vai ali morder o calcanhar. Quando Adão ouviu aquilo, que Adão virou para a mulher e falou, você vai se chamar Eva. Sabe o que significa Eva? Ava significa aquela que segura a vida. Aquela que traz a vida. Ava ou Eva, Ava em hebraico, Ava ou Eva, aquela que segura a vida. Então olha que interessante, Eva foi a primeira a comer do fruto. Mas Deus foi tão misericordioso que o Salvador viria do ventre dela. Por isso que Adão olhou para ela e falou assim, você é aquela que carrega a vida. A nossa esperança, a frase que eu li aqui, nossa esperança vai vir do ventre de uma mulher. Tanto que quando Caim nasce, no hebraico está assim, adquirir um filho, o Senhor, que alguns falam assim, um filho com a ajuda do Senhor, não tem no hebraico a palavra com a ajuda dele. Adquirir um filho, um varão, o Senhor. Então essa expressão dela é entendida por muitos comentaristas como sendo, ela tinha esperança que Caim, o primeiro filho, podia ser o Salvador. Não foi de fato, ela estava equivocada. Mas ela é aquela que segura a vida, ou seja, mesmo nas piores circunstâncias, nós ainda encontramos um elemento de esperança vindo da parte de Deus.
Muito bom. Agora eu quero saber qual é o próximo personagem bíblico que a gente vai contar a história aqui. Tem tantos. Vamos deixar a galera também opinar? Deixar a galera opinar. Favor. E a gente já falou de tantos, mas ainda são tão poucos perto dos personagens que tem. Posso dar uma dica pro pessoal? Tem alguns aí, vocês vão escolher. Você vai enviesar o pessoal. Você vai enviesar o pessoal. Não, então vou dar tantos que eles vão ficar perdidos sem saber quais. Olha, a gente não fez ainda sobre Maria, mãe de Jesus. O Rodrigo sempre fala sobre Maria. Ele quer falar sobre Maria. Maria Madalena. Nós não fizemos ainda sobre o apóstolo Pedro. Paulo também. Paulo não fizemos. Paulo. Elias. Elias é muito interessante. Cara, Elias também. Dá um programão. Elias. Tá bom? Então, olha, já colocamos vários para vocês aí e outros mais que vocês podem. A Bíblia é imensa. A gente tem bate-papo aqui para muito tempo ainda. É isso aí. Então, deixa nos comentários qual é o próximo personagem bíblico. E não esqueça, se você quer estudar na pós-graduação em Arqueologia, História e Interpretação da Bíblia com Rodrigo Silva, o link está aqui na descrição. Grande abraço, até o próximo episódio e tchau.